A viagem até aqui, né, que é o Complexo 2, dura 10 minutos de ônibus e o preço já está incluso no ticket. Diferente de Auschwitz I, que inicialmente foi designado para atender os inimigos de guerra ou os poloneses com mais educação, Birkenau foi para extermínio em massa, e essa estrutura massiva fica a apenas 3 quilômetros de distância. A primeira estrutura, né, que ela não foi feita para ser um campo de concentração, ela na verdade era o lugar que a polícia da Polônia mantinha o seu armamento, mantinha o seu exército. Então, decidido que aquele era o melhor lugar, porque já tinha uma infraestrutura, não parece nada terrível. Mas já o segundo é mais pesado, era muito maior, assim, era muito mais pessoas, muito mais prédios. Em Birkenau chegava muita gente dentro de um único vagão e chegavam vários vagões de uma vez, superlotados de pessoas e de pertences. Aí começava a seleção, né? Primeiro era separado os homens das mulheres, e depois era feita a triagem, onde os que fossem aprovados, eles iriam para uma parte diferente do acampamento. Depois, claro, né, de passar pelo barbeiro e tudo mais que a gente já conversou. Eles viviam em partes separadas no acampamento. As mulheres viviam numa área diferente da área dos homens. Essa aqui é a entrada do acampamento, a Porta do Suplício, como eles chamam. Os trens paravam aqui e já acontecia a seleção, né, nessa região. A seleção dividia homens e mulheres. Logo após a seleção, eles seguiriam para o vestiário, né? Onde eles tinham que se despir, tirar os seus sapatos e seguir para o que eles acreditavam ser a ducha. Essa ducha acontecia no subsolo do crematório 1. Depois, os corpos eram divididos entre os 4 crematórios que existiam nessa planta: o 1, 2, 3 e 4. Essa área salmão é o que eles chamam de Canadá. É onde ficava os pertences das pessoas, né? Eles dividiam em cada barraco, eram cerca de 30 barracões, eles dividiam por tipo de pertence. Essa área azulada é onde ficam as enfermarias, e aconteceu também a quarentena. Essa área da cor magenta, vinho, era o acampamento dos ciganos. Ficavam separados das demais pessoas também. Lembrando que esses acampamentos eram divididos entre homens e mulheres e famílias, né? Que algumas crianças também passavam pela triagem, porque trabalhos para mãos pequenas. Essa área mais vermelha aqui é onde ficavam os oficiais, eles ficavam bem distantes das áreas dos prisioneiros. E por último, essa parte verde é onde tinha as experiências médicas, né? Ficavam bem aqui. Logicamente, não eram todos que entravam, alguns com algumas qualidades que os diferenciavam, os gêmeos, por exemplo. As mulheres ficavam desse lado, os homens ficavam desse lado, não havia interação, não havia socialização, tudo era bem separado. Esses pedaços assim de prédios que você vê aqui assim, que estavam em más condições, foram caindo porque não era possível manter. Então é possível ver algumas chaminés, algumas coisas. Não era possível manter tudo isso como museu, porque não tinha dinheiro nessa época, né, depois da guerra. Mas o que de blocos, tijolos, é possível ver, ainda se mantém. Aqui era o maior campo de concentração, cabia 5 vezes mais pessoas do que no setor 1. Existiam algumas regulações alemãs que obrigavam que nas prisões tivessem lareira,
mas eles só enviavam lenha suficiente para uma semana. Só que o inverno na Polônia dura cerca de 4 meses. O inverno é bem rigoroso por lá. Essa estrutura que vocês estão vendo são as camas que existiam nesses galpões e eram cerca de 7 pessoas por cama e elas têm essa quantidade de andares, 4 ou 5 por andares. O chão ainda era incluído. Vale o lembrete que o pior é sempre o mais baixo, porque além de mais frio, ainda sofria com diarreia das pessoas que estavam nos andares de cima. Os banheiros em Birkenau era também uma forma de tortura e eles só podiam usá-lo 2 vezes por dia, ainda que inúmeros sofressem com disenteria. Em janeiro de 1945, a SS iniciou a demolição das infraestruturas remanescentes à medida que as forças soviéticas vinham se aproximando, em uma tentativa frustrada de esconder do mundo as barbaridades que eles praticavam ali. Haviam dinamitado as câmaras de gás, os vestiários e os crematórios. Antes da evacuação, os alemães ainda assim queimaram armazéns que eles usavam como depósitos, que chamavam de Canadá, e evacuado o campo, o que foi chamado de Marcha da Morte, com mais de 60 mil prisioneiros. Então, aqui já é de noite, né? Já tá bem tarde. Começou às 9h45. O primeiro até um pouco antes de meio-dia. Depois teve a transferência, 10 minutos, e depois a gente seguiu para o segundo. Finalizou às 1h40, algo assim, da tarde. Passei todo dia pensando sobre o que eu vi, sobre as coisas que escutei, pensando sobre... Cara, essas pessoas não comiam, né? E tô usando aqui, por exemplo, tô dentro de casa, tô com 2 camadas de roupa, bem protegida, uso casaco lá fora e tava muito tranquila a temperatura, né? Que tava 5 graus hoje. E pouco de roupa que eles tinham disponível para a quantidade de frio que eles passavam, né? Que era muito mais do que 5 graus, era bem mais baixo do que isso. Para mim foi chocante, quase diabólica das pessoas que fizeram todo esse processo como se nada tivesse acontecendo, assim. As pessoas chegavam, elas não sabiam e eles deixavam para elas meio que entender que nada ia acontecer, que ia ficar tudo bem. As pessoas estavam seguindo para dentro das câmaras de gás e os guardas dizendo, não, olha, prende o seu sapato um no outro, o seu cadastro, certifique que está bem preso para que quando vocês voltarem não fique perdido, sabe? Então, todo o tempo eles achavam que iam sair e eu acho muito forte isso, assim. Eu nem sei como qualificar. Então, o jogo psicológico de tudo isso, pra mim, que foi o que mais me pegou. E onde eu mais me emocionei, que eu acho que provavelmente pra todos, é nos pertences das pessoas. A quantidade de pertences, a quantidade de cabelos que eles retiravam das pessoas e retiravam pra vender os cabelos, sabe? Então, assim, não chega a nem ser selvageria, é algo que passa disso. Então, passei o dia inteiro pensando de quão longe o ser humano vai e diversas vezes e é perturbador. Então foram essas as minhas considerações do que eu vivi lá. Duvido que eu vou me esquecer disso por um longo tempo. Eu acho que isso ficou marcado em mim. Esse é o vídeo mais triste do canal até então. Mas que fique aí a mensagem. Que não se esqueça dessas coisas para que elas não voltem a se repetir. Esqueçamos que somos humanos e que necessitamos da nossa humanidade, porque podemos fazer coisas terríveis.